Olá, turma! Sou o professor Anderson e nesta aula vamos estudar raiz quadrada de um número natural. A raiz quadrada é a operação inversa de uma potenciação ao quadrado, de segunda potência. Vamos ver o exemplo. Temos aqui a raiz quadrada de 16. Nós lemos desta forma, raiz quadrada de 16. Lembrando que este 2 aqui, que aparece no símbolo da raiz, ele pode ficar invisível. Vai ter momentos em que vocês não vão perceber e não vão ver a presença desse número 2 aqui, que está em cima. Este número 2, que é o número pequeno, é chamado de índice da raiz. O 16, que é o número que fica dentro, é chamado de radicando. E este símbolo, que vocês estão vendo aqui, é chamado de radical, que é o símbolo da raiz. Então, o número 2... por isso ela é chamada de raiz quadrada, é chamado de índice, o 16 é chamado de radicando e este símbolo da raiz é chamado de radical. Então, qual é a raiz quadrada de 16? Como a raiz quadrada de 16 é a operação inversa da potência, nós vamos pensar em um número que é elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, vai resultar em 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? É o 4. Porque 4 ao quadrado ou 4 vezes 4 dá 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 ao quadrado ou 4 vezes 4 é igual a 16. Então, este resultado é chamado de raiz. Portanto, a raiz quadrada de 16 é 4. Vamos ver agora essa atividade. Utilizando as operações inversas, determine as raízes quadradas dadas na tabela. Temos aqui, então, exemplo. Está em potência e vamos transformar para raiz. 0 ao quadrado é igual a 0 vezes 0, que é igual a 0. Então, raiz quadrada de 0 é igual a 0. Vamos ver essa segunda? Vamos lá. Então, temos 1 ao quadrado. Vai ser a mesma coisa de 1 vezes 1, que é igual a 1. Então, temos a resposta final agora. Aí vamos colocar aqui à frente a raiz quadrada. Vamos inserir no nosso exercício a raiz quadrada. Vamos colocar aqui o 2 de raiz quadrada. Como disse, ele não é obrigatório aparecer. Então, a raiz quadrada de 1, que é o que nós estamos trabalhando, é igual a quanto? A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Aí vocês vão fazer a mesma coisa com essa segunda. Raiz 2. Vamos fazer só mais essa para vocês entenderem bem. Então, temos 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, temos que a raiz quadrada, vamos lá inserir a raiz, né? Então, temos que a raiz quadrada. Aí nós pegamos esse resultado que nós encontramos aqui. Olha só, este resultado. 4, né? Então, a raiz quadrada de 4 é igual ao número que nós usamos para dar 4. Qual foi o número que nós usamos para dar 4? Foi o número 2. Está vendo? 2 vezes 2. Então, a raiz quadrada de 4 vale 2. E assim vocês vão preencher todas essas outras aqui. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.